Fala, seus mal diagramados. Para quem já passou dos 30 e na real tá batendo na trave dos 40 ou muito mais, se recorda do quão indignante foi o assassinato da atriz Daniela Pérez, que ocorreu no finzinho de 1992. Foi um assunto que chocou a sociedade de uma maneira que só tinha rolado antes, com a morte da cantora Eliane de Gramont, assassinada a sangue frio pelo marido Lindomar Castilho, também cantor, enquanto se apresentava em um show. Mas o que a série Pacto Brutal, no ar na HBO Max, tenta nos fazer recordar não é apenas a tragédia em si. Ali também há uma exposição do quanto a cobertura jornalística foi escrota e sensacionalista. E também de como a polícia e o sistema judiciário de 30 anos atrás conseguiam a proeza de ser ainda pior do que hoje. Por isso eu odeio tanto a famosa nostalgia de um passado que só aconteceu na cabeça do arrombado reacionário. O Brasil era muito pior, um verdadeiro faroeste caboclo. Em um país sem conexão à internet, streaming, com TV a cabo, presente apenas nas casas daqueles que não quebraram com o sequestro da poupança no governo Collor, o público tinha poucas opções para se informar sobre o que ocorreu nesse caso aí. E aí era aquilo que vocês já imaginam. Quase todos os veículos apostaram numa abordagem bizarra. Havia uma confusão deliberada entre o crime e o romance que Guilherme de Pádua e Daniela viviam, mas na ficção, o que pode até ter reforçado a percepção pública e institucional da passionalidade do delito. It's just a movie. It's pretend. You're an adult, you should know that. Mas, mesmo que o crime tenha mais características ritualísticas do que passionais, segundo a Glória Pérez, nas capas das revistas o que rolava? A fotinho de divulgação da novela que eles faziam, como se eles fossem namorados também na vida real, causando uma enorme confusão na mente do leitor. Não é à toa que Glória Pérez desce o cacete nisso nas entrevistas que concedeu ao documentário dividido em 5 partes e dirigido por Tatiana Issa e Guto Barra. Para quem já assistiu o projeto, impressiona a sutileza com que Glória lida com a perda de uma filha. E essa característica da autora fez com que trechos de falas da série viralizassem em frames que agora circulam pelas redes sociais como se fossem trechos de uma daquelas músicas do Chico Buarque que são legítimos socos no estômago com luva de pelica, tipo com açúcar, com afeto e pedaço de mim. O documentário tenta colocar em perspectiva essa abordagem sentimental e ao mesmo tempo crítica da Glória, mas também contextualizar questões relativas à decisão judicial em torno do caso e como a mãe de Daniela se engajou para que as penas para crimes hediondos fossem modificadas e ampliadas. Esse, no entanto, é um tema que divide a opinião de especialistas da área do direito. Embora o posicionamento dela seja motivado por questões legítimas, mas de cunho extremamente pessoal, não há evidência científica que comprove que endurecimento de punição impacte na diminuição dos delitos na sociedade. O documentário, no entanto, foi rígido a respeito de uma coisinha aí: não ouvir os autores do crime, Guilherme de Pádua e a sua então esposa Paula Tomás. Para esse assunto não houve nenhum espaço. Uma decisão acertada, até porque Guilherme já havia tentado limpar a própria barra com o lançamento do livro A História que o Brasil Desconhece, que foi proibido de circular depois de chegar a ser lançado. Nele, o ator insinua que teria um caso amoroso com Daniela e que isso ocasionou ciúmes de Paula Tomás. Tá, vamos só supor, tá, que fosse verdade. Ainda assim, alguém que não seja um psicopata conseguiria justificar um brutal assassinato com 18 punhaladas como consequência natural de uma pulada de cerca? E ó, não há indícios de que tenha acontecido um rolo entre os dois fora da telinha, mas só de pautar um livro nessa linha já é possível perceber que o caráter de Guilherme não é dos melhores. Só que mesmo tendo dado sua versão em um livro que ninguém leu, Guilherme reclamou de não ter sido chamado para participar do documentário e reforçar esse posicionamento ou até mesmo se vitimizar. E sobre essa exigência, a resposta continua sendo a mesma para Guilherme:
Não fode, brother. Daniela Pérez não precisaria ser morta novamente pela opinião pública, que infelizmente ficaria em parte favorável ao que diz o assassino. E mesmo tendo sido condenado pela morte de Daniela, Guilherme não é necessariamente uma pessoa que pode reclamar da vida que obteve após os anos preso. E nem mesmo de ter sido preterido pela produção de Pacto Brutal, porque a polêmica ainda foi positiva pro cara. Tudo bem que ele não reapareceu hoje nas redes sociais e já tinha 33 mil seguidores, mas o lançamento da série e as polêmicas em torno dela fizeram o perfil de Guilherme de Pádua crescer mais de 50% em uma única semana. O que explica isso? Bom, fora a curiosidade mórbida dos farofeiros de internet, essa tendência reforça que, infelizmente, muita gente se sente representada pelo ex-ator. Até porque não é a primeira e também não será a última vez que um criminoso fica mais famoso nas redes depois de uma polêmica. É um movimento anti-cancelamento e em prol de bandido. Quem gosta de bandido, afinal de contas, não é mesmo? Guilherme, inclusive, tentou se reinventar por meio de 2 redenções usadas e abusadas por gente que já fracassou aqui no nosso país. Primeiro, ele se aliou ao bolsonarismo e também virou pastor evangélico. Os fãs do presidente até queriam omitir esse vínculo dele com o mito, mas os detetivões de internet guardam todo o material que pode ser relevante para o futuro e não esqueceram de divulgar o apoio dele em 2018. E virar pastor não é um caminho incomum para ex-criminosos também. E aqui eu não quero dizer que um ex-detento não deva ter a chance de recomeçar. O sistema penal brasileiro, é claro, não há prisão perpétua. E cumprida a pena, a pessoa volta à sociedade, muito embora eu não seja propenso a confiar na recuperação de sujeitos extremamente impiedosos como Guilherme de Pádua e o goleiro Bruno, tá? Pode ser politicamente incorreto, bolsonarismo de esquerda ou terraplanismo da minha parte, chame como quiser, mas eu tenho pouca crença em humanos que foram capazes de desgraçar a vida de diversas pessoas sem remorso algum, já que aqueles pais, irmãos e filhos que permanecem vivos depois desse tipo de crime morrem também. E com a divulgação do documentário, descobre-se que Guilherme já dava indícios de que não tinha o mínimo controle emocional, mesmo antes da fama e mesmo antes de cometer esse crime bárbaro. Na peça Blue Jeans de Wolf Maia, a produção responsável pelo lançamento de muitos atores considerados galãs dos anos 90, ele chegou a dar uma canivetada no rosto de um colega, brigar com o boa pinta Eric Johnson, sim, o cara conseguiu tretar com o Eric Johnson, e meter um soco tão forte na garganta do Fábio Assunção que o ator chegou a ter medo de perder a voz, tá? Um comportamento tipicamente ganancioso de quem toparia prejudicar todos aqueles que se colocassem como concorrentes e barreiras para que ele ascendesse profissionalmente. Não deveria nem ter a chance de seguir adiante na profissão depois disso daí. As red flags estavam muito evidentes, mas a aproximação dele com o bolsonarismo é previsível. O cara, como nós vimos, gabarita o movimento político e social como poucos. Por outro lado, Glória Pérez apoiar o mito sempre será uma incógnita que eu nunca vou entender. E explico. Na série, ela fala com certo desdém de um delegado do caso que atuou em centro de tortura, o que a Glória parece abominar. Mas mesmo assim, ela votou no Jair nas últimas eleições e chegou a compartilhar fake news do pavão misterioso, o que gerou um bate-boca com o Zé de Abreu no Twitter na época. Enfim, vai entender. Ainda assim, eu sou incapaz de não sentir compaixão por Glória e por tantas outras mães que precisaram ser humanas demais para conseguir tolerar esse luto eterno. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, você não se apoia, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, sigam a gente lá. E pra todos aqueles que achavam que o Guilherme de Pádua deveria falar no documentário, só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.